Muito obrigado, Guilherme Boulos, 39 anos, filósofo, psicanalista, ativista, político e escritor. Guilherme, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para bater um papo aqui com os paulistas do Sudoeste Paulista e também da região do Alto Vale do Ribeira. Você que foi candidato a presidente, disputou uma eleição presidencial em 2018 e também uma importante eleição municipal da principal cidade da América Latina, São Paulo. Bateu na trave para ser o prefeito de São Paulo e a gente agradece aí e abre espaço para a sua saudação e mais uma vez muito obrigado. Obrigado, Francisco. Bom dia. Uma satisfação estar conversando com vocês aqui do Jornal Expresso, também conversando com o pessoal que está acompanhando pela Band FM Sudoeste, pela Rádio Mix FM também, conversando com todo o povo de Capão Bonito, Itapetininga, dessa região do Sudoeste Paulista. Para mim é uma satisfação poder ter a oportunidade de bater um papo com você. Obrigado pelo satisfação é toda nossa. Guilherme, para a gente começar esse bate-papo, Boulos é uma origem árabe, o seu sobrenome? É árabe, é uma origem libanesa. Meu avô veio exilado do Líbano, meu avô e minha avó vieram de lá, do sul do Líbano, e se estabeleceram no interior de São Paulo, né, na região noroeste do estado, lá em Santo Anastácio, no Pontal do Paranapanema. Viveram ali por bastante tempo. E a origem da família do meu pai é libanesa e da minha mãe, que é Castro, é nordestina, paraibana. Então eu sou essa mistura de sangue aí, de imigrantes libaneses com nordestinos. Legal, Guilherme. Para a gente começar essa rodada de perguntas, aí vamos começar um pouquinho de cima para baixo. Não é seu costume começar de cima para baixo, mas as perguntas a gente vai começar um pouquinho falando de política internacional, aproveitando todo o seu conhecimento, sua vasta experiência, principalmente na área acadêmica, para falar um pouquinho de política internacional. Nós observamos, né, nos últimos anos, no mundo inteiro, uma chamada onda populista que acabou levando ao poder aí líderes da extrema-direita. Temos o Orbán, temos o próprio Trump, e aqui no Brasil, o Bolsonaro. E em Israel também é um exemplo que nessa última eleição que nós tivemos em Israel, todas as linhas ideológicas, as vertentes ideológicas se uniram para derrubar o Netanyahu, né? Você acha que isso pode acontecer no Brasil, né? Todas as linhas, vertentes ideológicas contrárias à extrema-direita se unir, né, num vale tudo aí para derrotar o Bolsonaro na eleição de 22? Olha, Francisco, sabe o que eu vejo? Essa onda de extrema-direita internacional, ela surgiu a partir de um sentimento de negação da política. Um sentimento de que, olha, a política não resolve os nossos problemas, os políticos só pensam nos seus interesses próprios e tal. E, de fato, o nosso sistema político, não só aqui no Brasil, ele tem um monte de problema e um monte de limite, né? E as pessoas foram acumulando uma insatisfação com a política. E essa insatisfação acabou desaguando em aventureiros que se vendiam como se fossem de fora da política, de fora do sistema. A gente viu como foi a campanha do Bolsonaro em 2018, né? Vamos mudar tudo que está aí, né? Vamos acabar com a mamata. E o que a gente tem visto, quando essas figuras entram no governo, é justamente o contrário. Elas reforçam aquilo que tem de pior e de mais atrasado na política. Isso é um ensinamento para a gente, que não existe solução fora da política e fora da democracia. Apostar numa aventura em quem sai gritando que vai mudar tudo, que vai acabar com tudo, que como fez o Bolsonaro, deu no que deu no país e a gente está pagando o preço dessa tragédia. Eu acho que o maior desafio que nós temos, já agora, não só em 2022, é acabar com esse pesadelo. É virar a página do que o Brasil está vivendo, a maior crise sanitária da nossa história, junto com uma crise econômica e social, junto com uma crise política de ameaça autoritária. Eu espero que o conjunto das forças políticas democráticas do país tenha um juízo para se posicionar contra o Bolsonaro em 2022 e, quem sabe, antes disso já agora. Existem motivos mais do que suficientes para que o Bolsonaro não termine o seu mandato, para que se abra um processo de impeachment. São vários crimes de responsabilidade. Eu citaria até, Francisco, o mais recente, que eu acho que está vivo na memória de todo o povo,
que é essa história das vacinas, né? O mesmo governo que deixou de comprar vacinas quando teve oferta, que milhares de brasileiros morreram por conta dessa negligência irresponsável, criminosa, é o governo que depois foi querer ganhar dinheiro, fazer esquema com compra de vacina. Então, assim, os crimes de responsabilidade do Bolsonaro são patentes. Eu espero que a gente possa ter um processo de impeachment ainda esse ano. Então, você entende que há a possibilidade dessa miscigenação ideológica aí, numa vertente única para derrotar o Bolsonaro em 22, né, Guilherme? Olha, eu acho que todo mundo tem que estar ao lado da democracia e contra o bolsonarismo. É muito difícil que isso se traduza numa candidatura única em 2022, porque existem outras diferenças, né? Uma coisa é você pegar, pega o Dória, governador de São Paulo. Ele é contra o Bolsonaro, né? Ou pelo menos agora, né? Lá atrás ele era o Bolsodória. O Dória, na verdade, faz aquilo que a conveniência manda. Mas o projeto do Dória é profundamente diferente do nosso. Não tem como a gente estar junto com o Dória numa eleição, porque numa eleição você vai apresentar não só contra quem você está, você tem que apresentar um projeto para o país, um projeto para o Estado, um projeto para a sociedade, quais são as saídas para a crise que a gente está vivendo. Eu acho que é muito importante que todo mundo se coloque a favor da democracia num momento crítico que a gente está vivendo. Mas existem projetos diferentes, por exemplo, entre nós, da esquerda, e o PSDB. Em São Paulo, isso é muito característico. Maravilha. Guilherme, agora pulando um pouquinho da eleição nacional para o ambiente um pouco mais municipal, principalmente na eleição que você disputou em 2020, bateu na trave, né, para ser o prefeito da cidade mais importante da América Latina, que foi São Paulo, a gigante São Paulo. Guilherme, o que você acha que faltou aí para você ser o prefeito, ser o novo prefeito de São Paulo nesse mandato aí que está seguindo já agora com o Ricardo Nunes, né? Olha, Francisco, primeiro dizer que nós fizemos uma batalha em São Paulo, na capital, de Davi contra Golias. Sim. Porque eu tinha 17 segundos na televisão, o meu adversário tinha 3 minutos e meio. Nós não tínhamos grande estrutura partidária, grande coligação de partidos, e mesmo assim nós tivemos mais de 2 milhões de votos na maior cidade do país, sofrendo um ataque de preconceitos, de fake news ao longo da campanha. Isso foi resultado de um sentimento de mudança. E esse mesmo sentimento de mudança da juventude e de um conjunto de setores sociais que estão cansados dessa hegemonia do PSDB é o sentimento que eu vejo hoje, por exemplo, no governo do Estado, né? A rejeição do Dória ela é maior do que qualquer outro governador já teve, e não é por acaso, né? O Dória abandonou o Estado de São Paulo, ele só se preocupa com a carreira pessoal dele, ele é obcecado, ele era prefeito de São Paulo, saiu para ser governador. Agora, mal assumiu o governo já lá no começo, ele já deixou com vice para querer preparar a candidatura à presidência da República. Então, existe um sentimento de abandono, de cansaço. O PSDB está há mais de 25 anos no governo do Estado. O Estado de São Paulo está paralisado. Eu sinto isso em cada região do Estado que eu visito. Conheço gente aí também na região do Sudoeste Paulista que tem falado do abandono. Eu estava, inclusive, acompanhando notícias aí da região esses dias, inclusive do próprio Jornal Expresso, que Capão Bonito não entrou no Vale Gás que o Dória apresentou, que é muito marketing, né? É muito marketing para pouco resultado. Tem gente voltando a cozinhar a lenha nas regiões mais pobres do estado de São Paulo e ele libera um Vale Gás só para 100 mil pessoas, num estado de mais de 40 milhões de habitantes. 82 então, para 82 cidades. Então, é para fazer muita propaganda, né, sem ter resultado. Isso está cansando as pessoas. Então, eu sinto, como eu senti aqui na capital ano passado, que existe espaço para que a gente possa fazer uma mudança, uma virada de jogo. Aqui em São Paulo, não deu tempo suficiente. Foi uma campanha difícil de fazer, porque no meio da pandemia. Então, era uma campanha que dependia muito do virtual, era difícil você fazer o corpo a corpo, não dava para você fazer os comícios, não dava para você chegar em todos os lugares que queria chegar. E aí, isso favorece quem tem mais estrutura. Vocês até fizeram a Erundina Móvel aí, né? Pois é, a Luísa Erundina, que me deu
com enorme orgulho de compor chapa comigo, de ser minha vice, uma mulher que eu admiro muito, com uma trajetória incrível de compromisso com o povo. Ela é do grupo de risco, tem 86 anos de idade, mas entrou lá no carrinho que o pessoal chamou de Erundina Móvel para poder fazer campanha de rua. Foi uma boa experiência, né, Guilherme? Foi uma campanha muito bonita. Sabe o que eu mais me orgulhei, Francisco, da campanha que nós fizemos aqui em São Paulo? Porque ela mostrou para a sociedade que é possível fazer política sem abandonar ideais. É possível fazer política com sonho, é possível fazer política com o olho brilhando, com coerência, sem negociar princípio, e nós fizemos isso. E por isso que engajou gente. As pessoas vieram, e não vieram porque estavam sendo pagas por dinheiro, por cabo eleitoral, as pessoas iam e faziam campanha porque acreditavam e acreditam nesse projeto. Eu acho que é isso que a gente precisa resgatar cada vez mais. A política brasileira foi reduzida a uma coisa de interesse próprio. A política brasileira foi reduzida na consciência da maior parte das pessoas ao interesse dos políticos de quererem ganhar com isso. Nós precisamos resgatar a política como forma de transformação da sociedade. E nós apresentamos esse lampejo de esperança aqui em São Paulo. Eu espero que a gente possa fazer isso no Estado e no Brasil no ano que vem. Legal, legal. Guilherme, como você justifica aí, uma de suas maiores votações foi na região de Higienópolis, né? E o que você acha por que Higienópolis, a região, né, um pouco mais rica da cidade aí, depositou essa confiança em você? Na verdade, acho que tem um erro nesse dado, Francisco, que minha votação em Higienópolis foi baixíssima, foi menos de 20% no segundo turno, Higienópolis, Morumbi. No primeiro turno, né? Não, no primeiro turno também foi baixa. As minhas maiores votações, tanto no primeiro como no segundo turno, foram na periferia de São Paulo. Tem até um dado muito curioso. No Morumbi, no segundo turno, que é conhecido por ser uma região muito rica de mansões e tal, o Bruno Covas ganhou de mim de 81-19. Agora, em Paraisópolis, que é a favela que fica dentro do Morumbi, nós ganhamos dele. Foi uma boa. A gente ganhou no Grajaú, no Capão Redondo, no Campo Limpo, que é o bairro que eu moro, em São Mateus, em Cidade Tiradentes, em Parelheiros. Alguns dos bairros mais pobres de São Paulo foram os bairros em que a gente ganhou eleitoralmente. Mas eu espero, quem sabe, poder convencer também aquelas pessoas que moram em Higienópolis, que moram no Morumbi, a apostarem num projeto de mudança numa próxima eleição. Legal, legal. Vamos pegar um pouquinho agora o ônibus, o Transpen aí na Barra Funda e vir um pouquinho para a região do Sudoeste Paulista. A região do Sudoeste Paulista, Guilherme, ela tem um grande potencial, principalmente nos setores de turismo. Nós temos aí 5 parques públicos na nossa região, Carlos Botelho, Penap, Intervalo, Espetar e Chitué, e também uma unidade federal de conservação, uma riqueza muito importante da nossa região. Também temos o maior mosaico ambiental da Mata Atlântica, aqui vindo também de São Miguel Arcanjo, terminando em Apiaí. Temos um grande potencial de produtividade na agricultura e também a maior reserva ainda de minérios do estado de São Paulo. Mas mesmo assim, Guilherme, a região apresenta os piores índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, medido pela própria ONU. Eu gostaria que você falasse comentasse um pouquinho desse paradoxo e falasse um pouco da sua ideia para o desenvolvimento dessas duas regiões importantes do estado, que é o Sudoeste Paulista e o Alto Vale do Ribeira. Olha, eu vejo duas vocações muito importantes aí para a região. Uma delas você falou, que é a vocação do turismo ecológico. Nós temos o maior corredor de Mata Atlântica do país, está aí na região do Sudoeste Paulista. Então, que você valorize essas unidades de conservação e esses parques, que você construa uma política para estímulo do turismo, que também é estímulo da economia regional, que você valorize, inclusive, como perspectiva de preservação ambiental, para educação para as novas gerações. O turismo ecológico, o turismo ambiental, também tem um aspecto pedagógico importantíssimo. Nós estamos vivendo a maior crise climática da história da humanidade. Mais do que nunca é necessário colocar na agenda pública, ainda mais de um estado industrializado como São Paulo, que tem grandes emissões de carbono, você neutralizar a emissão de carbono, você ter preservação das APPs e das unidades gerais de conservação, você ter processo de despoluição dos rios,
não é? Tudo isso. Então, eu acho que essa região é uma região modelo para que a gente possa fazer o turismo ecológico. Agora precisa ter investimento. Não existe turismo quando não há investimento público. Você precisa ter o Estado divulgando, você precisa ter o Estado valorizando e requalificando, inclusive, os espaços, criando as oportunidades de turismo. Essa é uma vocação econômica fundamental que poderia, sim, melhorar os índices de desenvolvimento humano, os índices de desenvolvimento econômico e social da região do Sudoeste Paulista. E uma segunda vocação é a agricultura familiar. É uma das principais atividades econômicas da região. As pessoas falam muito do agronegócio. O agronegócio tem o seu papel na economia do Estado e na economia do país, muitas vezes ligado à indústria de exportação, mas as pessoas falam pouco da agricultura familiar. E eu acho que nós temos que ter um olhar mais próximo à agricultura familiar, porque é quem garante, no fim do dia, comida na nossa mesa. Nós estamos num processo, por exemplo, de inflação de alimentos. Todo mundo que está acompanhando a gente sabe o quanto aumentou o preço do feijão, o quanto aumentou o preço das hortaliças, o quanto aumentou o preço dos alimentos no país, e em grande medida porque não se fez uma política adequada para abastecimento do mercado interno. Então, você criar uma rede integrada de crédito, de estímulo à agricultura familiar, de fazer com que isso chegue nos grandes mercados, fomentando os pequenos produtores da região, é essencial. E isso parte também de um programa do Estado. O governo do Estado hoje, inclusive, tem mais responsabilidade sobre isso, na medida em que os programas federais foram estancados pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro destroçou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Bolsonaro reduziu o Pronaf à míngua. Bolsonaro reduziu o PNAE, da alimentação escolar, à míngua. Né? Então, eu acho que o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, está no seu pior orçamento da série histórica. Eu acho que é mais do que necessário, pensando em nível estadual, para o fortalecimento da região do Sudoeste Paulista, você ter um olhar nessas duas vocações que já estão dadas da região. A vocação para o turismo ecológico e ambiental, né, requalificando os parques, estimulando, divulgando, e, por outro lado, a vocação para a agricultura familiar. Muito bem, nós vamos vender nosso peixe aqui, viu, Guilherme? E vamos formar um compromisso com você. Assim que você tiver um espacinho na sua agenda, venha com a sua família conhecer a nossa potencialidade turística, venha conhecer a nossa cidade aqui, é muito bonita. Será um prazer recebê-lo aqui em Capão Bonito, em toda a região, para que você tenha o prazer de conhecer todas essas potencialidades. Com o maior prazer, Francisco. Eu quero muito. Eu comecei agora um giro pelo estado de São Paulo, que a gente chamou Virada Paulista. Tive no Vale do Paraíba, tive na região do Alto Tietê, tive na região de Campinas. Vou estar a semana que vem na Baixada Santista, mas quero estar aí na região do Sudoeste Paulista, tanto para poder conversar, ouvir a população, mas, se possível, com a oportunidade de levar minhas filhas, levar a minha esposa também, para ter esse prazer de conhecer o aspecto turístico da região. Muito bem. Guilherme, vamos falar um pouquinho sobre agronegócio agora, considerando, né, que você se tornou uma importante liderança estadual, né? O seu crescimento aí, principalmente nas pesquisas de intenção de voto, está mostrando, né, a sua relevância no papel político no estado de São Paulo. E aqui na nossa região, nós temos uma cadeia muito importante, cadeia produtiva, relacionada ao agronegócio. Não somente sobre as safras, as plantações, mas toda uma cadeia de serviços, uma cadeia de produtos que estão interligados com o agronegócio. Então, eu gostaria de saber qual é a garantia que você dá para o incentivo e o apoio a toda essa cadeia produtiva relacionada ao agronegócio, que movimenta aqui mais de 60% das carteiras assinadas na nossa região. Olha, é evidente que toda atividade econômica que gera emprego no estado de São Paulo precisa ser estimulada pelo governo. Nós já vivemos índices de desemprego, inclusive, maiores do que a média do país. Então, as garantias de apoio ao emprego formal, ao emprego regular, para os trabalhadores do estado de São Paulo, seja no agronegócio, seja na indústria, que está também passando por um processo de crise, vocês têm acompanhado isso, o que tem sido, por exemplo, no Vale do Paraíba, a saída de indústrias, a saída da Ford, a saída da LG, que é muito preocupante também, porque não pega apenas os trabalhadores que estão nessa indústria, ou como você disse no caso do agronegócio, não apenas os trabalhadores que estão diretamente no processo produtivo, mas pega toda uma cadeia, né? Uma cadeia de produção de insumos, uma cadeia de produção de serviços,
para os trabalhadores, aquece a economia local e, quando se desindustrializa, desaquece a economia local. Então, nós temos um plano, estamos construindo isso ao lado de especialistas, de economistas, dialogando com as universidades de São Paulo, um plano de desenvolvimento econômico que seja de uma reindustrialização sustentável para o Estado de São Paulo, tanto no que se refere ao agronegócio, como no que se refere à indústria. É muito importante que o processo de geração de emprego, de desenvolvimento econômico, ele seja compatível com igualdade social, com geração de oportunidades para todas as pessoas. Nós não podemos nos preocupar apenas com o lucro das empresas, que é o que os governos do PSDB mais fazem, e não se preocupar com a situação dos trabalhadores, e, ao mesmo tempo, também com sustentabilidade ambiental. A gente começou a conversa falando disso, da importância que essa região tem como referência de sustentabilidade, de preservação da Mata Atlântica. É importante que tanto o agronegócio como a indústria tenham o seu desenvolvimento compatibilizado com padrões sustentáveis do ponto de vista ambiental. Estamos falando aqui, inclusive, de pensar modais de transporte, né, transportes de carga. Nós precisamos valorizar mais o nosso estado, a hidrovia, que é um transporte mais barato, né, e muito menos poluente do que o transporte rodoviário, que é absolutamente hegemônico. Nós precisamos pensar o uso dos combustíveis fósseis, nós precisamos pensar matriz energética. Então, é preciso fazer um debate mais amplo sobre infraestrutura e desenvolvimento econômico, e nós estamos construindo agora um programa de governo dialogado com muita gente, feito a várias mãos, e estamos dialogando com todos os setores da sociedade paulista, e uma das nossas prioridades, não tenha dúvida, não só é preservar os empregos existentes, como é ampliar o emprego para a população de São Paulo. Muito bem, né? Vamos explorar um pouquinho agora o seu conhecimento na área da educação. Você tem uma boa formação acadêmica, uspiano como eu, e nós temos aqui na nossa região, Guilherme, nós temos a Unesp em Itapeva, temos a FATEC em Capão Bonito, com talvez o único curso de silvicultura, que é ligado ao reflorestamento, da América Latina. Temos também a UFSCar, que é uma unidade federal, né? É um campus federal, a UFSCar de Buri e Campina Monte Alegre, fica na divisa. E como aproveitar todo esse corpo docente para o desenvolvimento da nossa região, Guilherme? Olha, primeiro uma curiosidade, eu tive ali no espaço, no terreno da UFSCar de Buri, porque foi uma doação do grande escritor Raduan Nassar. Sim. Ele doou o terreno para a construção da universidade, isso foi durante o governo Lula, e ele me convidou, junto com o Lula, para ir para a região, para conhecer o terreno depois de inaugurado. Eu tive o grande prazer de estar no campo da UFSCar de Buri, junto com os maiores escritores brasileiros vivos, que é o Raduan Nassar. Você sabe que nós temos que pensar o papel da universidade para além dos muros. Às vezes as pessoas entendem que a universidade é só ali uma produção de conhecimento acadêmico e tem dificuldade de relacionar isso com a sociedade como um todo. Acho que nós temos que construir essa relação através de pesquisa, extensão, laboratórios públicos ligados às universidades, a relação da universidade com o desenvolvimento econômico e social, a relação da universidade com produção de ciência, pesquisa, inovação. Isso é essencial não só para a economia daí da região, como para a economia do Estado e do país como um todo, né? É das universidades públicas, por exemplo, que surgiram boa parte das pesquisas de instrumentos de combate ao coronavírus. Vamos lembrar que a USP, a universidade pública é tão atacada, né, se desenvolve uma série de preconceitos e tal. A USP foi responsável por produzir um ventilador mecânico, um respirador, mais barato e com produção mais rápida do que aquele que estava sendo vendido no mercado internacional no começo da pandemia, né? Boa parte da pesquisa que foi incorporada na produção de vacina pelas grandes farmacêuticas foi feita em universidades públicas, em nível internacional, e aqui também. Olha o papel do Instituto Butantan e da Fiocruz, que não são universidades, mas são instituições públicas de pesquisa, o papel que tiveram e estão tendo no processo de vacinação em massa da nossa população, de produção de vacinas. Então, eu acho que é essencial a gente ter uma valorização às instituições
de pesquisa e as instituições de ensino, porque elas não só formam novos quadros, elas não só permitem que uma nova geração tenha mais oportunidades de conhecimento e de trabalho, mas elas também se revertem para o desenvolvimento econômico e social. Vale dizer aqui, viu, se me permita, Francisco, o discurso muitas vezes hipócrita do atual governador de São Paulo, que agora na pandemia o Dória diz que defende a ciência, defende a vida, mas esse mesmo Dória que diz que defende a ciência mandou um projeto de lei ano passado para a Assembleia Legislativa para cortar 1/3 dos recursos da FAPESP, que é o principal instituto de pesquisa científica do Estado. Queria pegar o fundo de reserva das universidades. Esse mesmo Dória, que agora se diz o pai da vacina, quis privatizar o Instituto Butantan no primeiro ano do seu governo. Então, nós precisamos ter investimento científico para valer, não só no marketing. Maravilha. Guilherme, uma última questão, sabemos aí da sua agenda, dos seus compromissos. A mesma pergunta que eu fiz para o professor Fernando Haddad, né, essa hegemonia que já está prevalecendo do PSDB no comando do governo estadual, né, o PT, as linhas um pouco mais à esquerda, não chegaram ainda ao comando do governo estadual, e a gente vê aí uma possibilidade ou não de composição do seu partido, o PSOL, com o PT do professor Fernando Haddad. Há essa possibilidade de composição para vocês ganharem mais competitividade, chegar a um segundo turno e possivelmente vencer a eleição estadual de 2022? Olha, Francisco, eu vejo uma oportunidade muito grande para que o campo progressista possa, pela primeira vez, realizar um projeto político em São Paulo. Como você disse, você tem uma hegemonia do PSDB que é quase uma capitania hereditária e que a gente sabe como funciona. O PSDB em São Paulo funciona com 3 anos de abandono e depois, no último ano, começa a mandar dinheiro para as prefeituras para poder fidelizar eleitoralmente. É assim que funciona há 25 anos a forma dessa turma de fazer política. Eu espero, de verdade, que a gente possa ter uma unidade no campo progressista. As pesquisas têm mostrado o desgaste do Dória e do PSDB. Em algumas dessas pesquisas, inclusive, eu tive a honra de aparecer na primeira colocação, na preferência dos paulistas na perspectiva para o governo do Estado. E se a gente tiver unidade do nosso campo, do campo progressista, dos partidos de esquerda e de centro-esquerda, a possibilidade da gente derrotar a hegemonia do PSDB é muito maior. É difícil ganhar da máquina do PSDB se a gente estiver dividido. Então, o meu partido, pessoal, claro, o meu partido, pessoal, tem trabalhado para isso, nós temos trabalhado, temos feito diálogos com um conjunto de partidos do campo progressista, inclusive o PT, mas também o PDT, o PCdoB, a Rede, para buscar uma unidade que seja capaz de derrotar o flagelo do bolsonarismo em nível nacional, mas de derrotar também o atraso dos tucanos, que está condenando o Estado de São Paulo e o povo paulista já há 25 anos à paralisia. Então, acho que já passou da hora da gente virar esse jogo, e eu espero muito que a gente tenha juízo, responsabilidade, coloque os interesses do nosso povo à frente de projetos pessoais, para que a gente possa ter muita unidade para ganhar do Bolsonaro, fazer um projeto de reconstrução nacional no Brasil e tirar o PSDB daqui de São Paulo. Um passarinho verde comentou comigo, Guilherme, também há uma conversa, uma aproximação com o Márcio França, do PSB. Eu tive uma conversa com o Márcio França, tomamos um café na semana passada, né, batemos um papo, queremos conversar com o PSB também. Márcio França, como você sabe, ele não esconde isso, expressa isso, tem uma relação com o ex-governador Geraldo Alckmin, do qual ele foi vice durante um mandato, mas eu espero que a gente possa também ter o PSB nessa unidade progressista. Conversei com o Márcio, tenho conversado também com outras lideranças do partido. Maravilha. Guilherme, muito obrigado de coração aí por você ter aceito o nosso convite, de conversar um pouquinho com esse povo aqui da nossa região, muito esquecido, né, pelos governantes, mas a gente agradece imensamente essa oportunidade, né, de exercer a nossa profissão, de transmitir informações, de apresentar as ideias de todos os políticos e personalidades
estaduais, e que Deus continue abençoando muito a sua carreira aí, e essa sua vocação para a missão pública. Então, muito obrigado, e deixamos espaço aí para as suas considerações finais. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês aqui no Expresso, na Band FM, na Rádio Mix FM. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aí na região do Sudoeste Paulista. Espero que muito breve eu tenha a oportunidade de estar aí pessoalmente contigo no estúdio, conhecendo melhor a realidade aí da região, porque eu acho que para conhecer a gente precisa vivenciar, a gente precisa estar perto, a gente precisa ter a capacidade e a humildade de escutar, e eu quero muito ir aí para a região para poder conhecer mais de perto e também ajudar a vocalizar as demandas e os anseios da região em tudo aquilo que a gente conversou. Conta comigo, forte abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado, manda um abraço para toda a sua equipe também, que foi muito atenciosa com a gente, viu, Guilherme? Obrigado. Valeu.